sabem que eu costumo muito falar de improviso. Mas como se tratam de dados estatísticos, para que a gente não cometa equívocos que foram cometidos recentemente, sobretudo pela esfera estadual, eu tive o cuidado de, no mesmo dia, na mesma hora que o prefeito veneziano me chamava a atenção dos dados, à meia-noite, eu, como sou um solteirão, me sentei no computador, entrei na internet. A internet nos favorece, nos ajuda muito, porque todos esses dados que o governador supostamente atribuiu à rede municipal de Campina Grande, estes dados estão disponíveis nos sites oficiais do Ministério da Educação, notadamente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, conhecido por INEP, que é responsável pelo censo escolar e, consequentemente, por atribuir aos municípios e estados os rendimentos educacionais específicos. E eu fiz questão de meia-noite a 4h15 da manhã, a audiência foi dia 20, se vocês observarem os documentos que eu lhes apresento, todos eles são do dia 21, portanto, até 4 horas da manhã, eu fiz uma pesquisa rastreando os dados, sobretudo citados no documento do dia 20 do excelentíssimo governador, sobre taxa de aprovação, taxa de reprovação, taxa de abandono, distorção e idade série, não somente de Campina Grande, mas dos 223 municípios do estado da Paraíba. Naquela preocupação que o prefeito manifestou. Ou seja, se o governador, para conveniar com Campina Grande, que tem uma situação na área da educação positivamente diferenciada em relação aos outros municípios, imagine o que ele fará com os municípios que, infelizmente, não tiveram como avançar passos largos, como nós avançamos. Mas tive também um outro cuidado, veneziano. Não somente pesquisei na internet, nos sites oficiais, como pedi ao governo do estado a informação oficial. E recebi do setor competente do governo do estado, da Secretaria de Educação, os dados. Então, lamentavelmente, os dados não foram passados para o chefe do executivo. Foi passado para mim. Eu vou ler um texto, porque não quero me perder nas entrelinhas da fala, mas vou ler um texto que será disponibilizado para a imprensa aqui presente, através do secretário executivo Hermano Nepomuceno. Em rápidas palavras, diz o seguinte: em respeito à verdade, em face das matérias veiculadas na mídia estadual, decorrentes da tardia audiência mantida entre o governador do estado e o prefeito de Campina Grande, como forma de resgatar a verdade dos fatos e seguir na linha da transparência, da ética e da verdade que tem norteado a atual gestão municipal, venho esclarecer. Primeiro, desconheço as fontes utilizadas pelo governo do estado para citar dados estatísticos educacionais de Campina Grande relativos à taxa de aprovação, de reprovação ou de abandono. Os dados supostamente indicados como da Rede Municipal de Educação são inverídicos. Lamentamos, assim, que o governador não tenha tido o cuidado de, ao citar dados estatísticos, fazer referência à fonte, à data e à unidade administrativa a que se refere. Ou se pretendeu confundir a opinião pública, ou se pretendeu tirar do foco as questões mais emergenciais que motivaram a esperada audiência do prefeito veneziano com o chefe do Executivo Estadual. Campina Grande sabe dos esforços que temos empreendido no sentido de avançar na qualidade da educação pública municipal. Os que efetivamente vivem o cotidiano de nossa terra e mais, os que têm compromisso com a ética e com a verdade, podem testemunhar os largos avanços que conseguimos na educação pública municipal, desde a educação infantil aos anos finais do ensino fundamental. São de domínio público os dados sobre investimento nas melhorias de infraestrutura das creches e escolas. Recebemos com 80% das escolas sucateadas e vamos entregar ao governo invertendo a lógica. Mais de 80% reformado, ampliado ou construído. Da expansão da informatização nas escolas municipais, recebemos com 5
laboratórios, estamos passando de 70, inclusive 20 na zona rural que não tinha nenhum. Do vigoroso programa de inclusão, dos avanços conseguidos por meio dos concursos públicos, do magistério, do efetivo programa de formação continuada dos nossos professores e técnicos, da decisiva política de valorização do magistério para a implantação do PCCR em 2009, enfim, avanços que se refletem na melhoria dos indicadores da educação do município, inclusive do IDEB, melhorado nos diversos anos de publicação do referido índice. Em Campina Grande não se propõe pagar piso salarial do magistério em forma de bolsa. Em relação à proposta de expansão da educação em tempo integral, ou jornada ampliada, o governador também desconhece que o município de Campina Grande iniciou exitosamente esse processo em 2008, com a construção de 2 escolas padrão em tempo integral. Ressalto que este processo de expansão deve ser compatibilizado com a ampliação física das escolas ou a construção de novas unidades. Caso contrário, reduzirá drasticamente a oferta de vagas. É uma questão de matemática. Com os mesmos espaços físicos de escolas e creches que nós temos hoje, 31 mil alunos em 156 unidades. Se eu vou atender os mesmos alunos nos 2 turnos, matematicamente eu vou reduzir em 50%. É matemática pura. Por outra parte, enfatizo que para garantir um início de atendimento nos 2 turnos, o governo federal, consciente das dificuldades dos estados e municípios, implantou o projeto Mais Educação, que o município de Campina Grande aderiu inicialmente com 29 escolas, atendendo 2.900 alunos, e no presente ano expandiu para 17 escolas, beneficiando mais 1.700 alunos. Para aderir ao Mais Educação, o governo municipal investiu significativamente na melhoria das estruturas físicas das escolas e no fortalecimento da equipe de apoio pedagógico. O município de Campina Grande tem 334 técnicos para atender somente Campina Grande. A rede estadual tem em torno de 80. No que se refere à expansão da educação infantil, creche, esclareço que a atual administração converge aos propósitos do governo federal em investimentos sólidos na ampliação das estruturas que ofereçam vagas às crianças de 0 a 4 anos. Tanto é verdade que, neste período, reformamos ou ampliamos 11 unidades e construímos mais 4 unidades, expandindo substancialmente o número de vagas, conforme se pode observar nos dados estatísticos oficiais. Também seria importante que o governador tivesse tomado conhecimento que a Prefeitura Municipal de Campina Grande iniciou este ano a construção de uma nova creche no distrito de Catolé de José Ferreira e iniciará em breve a construção de mais 3 novas unidades no âmbito do PAC Pro Infância. Governo Federal, nosso parceiro incondicional, sem cobrança. Fato que despreocupará o governador em razão de podermos oferecer, certamente, mais 500 vagas. Portanto, temos feito a nossa parte. Em relação aos índices apresentados pelo governador do Estado no ofício de 20 de abril de 2011, reproduzido nessa tabela, os dados divulgados pelo site do Educacenso, inclusive pela subgerência de estatística da Secretaria de Educação do próprio governo estadual, demonstra que os mesmos não correspondem à verdade. Se não, vejamos. E nós vamos pegar 3 dados: taxa de aprovação, taxa de reprovação e taxa de abandono, supostamente atribuídas ao município de Campina Grande. Os dados divulgados pelo governo estadual no documento do suposto Pacto do Desenvolvimento Social diz o seguinte: Campina Grande tem uma taxa de aprovação de 64,5%, uma taxa de reprovação de 20,4% e uma taxa de abandono de 15%. Nenhum dos três itens... Não, mas o apontador está aqui. Esse negócio muito moderno, faz tempo que eu esqueci de... Com esse exílio acadêmico na Secretaria de Educação temporário de fato, eu esqueci até de mexer com isso, que faz tanto tempo que não dou aula, mas está aqui. Taxa de aprovação, taxa de reprovação e taxa de abandono. Eu peguei o comparativo do ano de 2005 e 2006, os dados de Campina Grande. A taxa de aprovação em Campina Grande, em 2005 e 2006,
já era de 71,4%. A taxa de reprovação era de 15,8% em 2006. E a taxa de abandono era de 12,8%. Então, sequer em relação a 2006, o governo estava atualizado. E o que é pior, os dados de 2009, que foram encaminhados ontem pelo governo do estado para mim, estão aqui, e pode ser disponibilizado para a imprensa, só entra no site. Está ali os dados de 2009. Censo consolidado de 2009. A taxa de aprovação de Campina Grande subiu de 71,4% para 76,2%. Nós fizemos o dever de casa em relação à aprovação. Em relação à reprovação, nós diminuímos de 15,8% para 14,4%. Em relação à taxa de abandono, diminuímos de 12,8% para 9,4%. Com a previsão de redução no dado do censo de 2010, que está em fase de consolidação, para 8%. Então, nos três casos, portanto, em nenhum dos indicadores, o governo do estado informou o dado correto da rede municipal de Campina Grande. Eu só espero que os responsáveis pelo censo do estado não sejam exonerados por perseguição, por ter me dado esses dados. São dados públicos. E eu, como cidadão, posso pedir, mas ainda como secretário de Educação. É importante destacar que os dados do censo de 2010 não foram consolidados e mais, que os dados preliminares demonstram avanço nos indicadores de educação de Campina Grande, a exemplo da nova redução verificada na taxa de abandono, reduzida para 7,9%. É importante destacar que a média da taxa de aprovação do estado da Paraíba em 2006 era de 65,6% e da região Nordeste de 69,3%. Naquele ano, portanto, a taxa de aprovação da rede municipal de Campina Grande já era superior à média do estado e do Nordeste. Um fato que nos chama a atenção, facilmente conferido nos dados estatísticos coletados junto aos sites citados, é que a taxa de reprovação da rede municipal de João Pessoa era de 15,9% em 2006 e aumentou para 17,2% em 2009. Eu não era secretário de Educação de João Pessoa e nem veneziano prefeito da capital. Em relação à distorção idade-série da rede municipal, de acordo com os dados do site, e eu cito o site, em 2006, a taxa média da rede municipal era de 45,2%. A taxa média da distorção idade-série no estado da Paraíba era de 49,7%. Existindo municípios que, à época, lamentavelmente, alcançavam patamares de 65% de distorção idade-série, fato que pode ser constatado também no censo de 2009. Então imagine quando esse prefeito pedir audiência. Não, você não vai ter um centavo para o forró bodó, porque a sua distorção idade-série é de 50%. De acordo com os dados do EducaCenso 2010, em fase de consolidação, a média de Campina Grande foi reduzida para 33,8%. Portanto, a rede municipal segue firmemente empenhada em reduzir ainda mais esse indicador, como fizemos em relação aos já citados. No EducaCenso de 2010, a rede municipal de João Pessoa apresenta percentuais muito próximos ao município de Campina Grande, 32,1%. Vamos ver se o pacto foi proposto para lá, na mesma ótica que foi proposto para Campina Grande. Para consolidar os dados expostos no EducaCenso 2009, nos servimos do IDEB. É outra contradição aparente? Não. É outra contradição dolosa dos dados expressos pelo governo do estado. Porque o IDEB é um indicador da qualidade da educação básica que ele é concebido a partir de vários indicadores. Ele soma, portanto, o desempenho dos alunos numa prova chamada Provinha Brasil, associada à evasão e à reprovação. Se Campina Grande melhorou o IDEB em 2007 e em 2009, não poderia ter piorado esses índices com números isolados, palacianos, do governo do estado. É uma contradição. Faltou, portanto, uma orientação mais precisa do governo em relação a esses dados, que, por certo, não foi do secretário de Educação, Afonso Celso. Por certo, ele não teria passado essas informações distorcidas, porque ele conhece a realidade da educação brasileira, ele conhece a realidade da educação do Estado, é ele que está convivendo com o flagelo na área de educação da capital ao sertão, é ele que está lidando com falta de professor em sala de aula, é ele que está lidando com iminência de greve, porque o governo do Estado nunca pagou o piso salarial nacional, o governo atual está propondo pagar em forma de bolsa. Então, o professor Afonso Celso, como é um educador, egresso da academia, não teria tido aquela postura que teve o governador Ricardo Coutinho.